Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. Hoje nós vamos abordar um assunto que ele é muito bom, muito fácil de ser compreendido. Porém, ele é muito bom nas aulas presenciais, tá? Na TV, assim, ele é um pouco diferente, tá? Porque ele é um tipo de conteúdo que ele tem que ser mostrado muito passo a passo na caneta, para que o aluno não tenha muita dúvida. Por exemplo, sempre a gente vai trabalhar o Teorema de Jacobi com matrizes de 4x4 ou 5x5 ou mais. São com matrizes superiores, ou seja, determinantes superiores, tá? E aí a gente vai ter que sempre escolher linhas e colunas, tá? A linha não importa se é a primeira, segunda, terceira, quarta, e assim também serve para as colunas. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos dar uma pincelada primeiro no conteúdo, tá? E logo em seguida nós vamos dar uma olhada no exemplo. Então olha aí. Esse teorema diminui os valores dos elementos de uma matriz quadrada, facilitando os cálculos. Vejamos seu conceito. Seja A, ou seja, quando eu falo desse A aí, a matriz, certo? Seja A uma matriz quadrada. Se multiplicarmos todos os elementos de uma fila, ou seja, pode ser fila, linha ou coluna, tá? Quando ele fala isso, multiplicar os elementos de uma fila, pode ser da linha ou da coluna. Ele não especifica diferentemente qual delas, tudo bem? Por um mesmo número, e somarmos, tá? E somamos, nesse caso aqui, pela outra linha, tá? Nós escolhemos uma linha, multiplicamos pelo um número qualquer, não tem um número específico, tá? E somamos pela outra linha, aqui está após. Ao mesmo tempo de multiplicarmos, aquela linha escolhida, ela não é alterada, ela é sempre repetida, tudo bem? Então, na hora da multiplicação de uma determinante, as linhas escolhidas, elas não se alteram. Normalmente, as que se trocam é a linha que vai à soma, tá? Porque ela tem uma multiplicação, mais a soma é o que vai aparecer. Numa matriz de 3x3, normalmente, por exemplo, você escolhe a última linha. Você multiplica os números da última linha e soma com a do meio. Então, a do meio sempre vai trocar os valores, mas a primeira e última linha, elas são repetidas. Porém, quando você diz o seguinte, o valor do determinante, no primeiro momento, ele é 12. Se nós usarmos o Teorema de Jacobi e trocar a numeração, tá, do determinante, a mesma multiplicação no final vai ser igual a 12 de novo. Ele não altera, mesmo que os números troquem, tá? Mas a soma e a multiplicação faz com que tudo torne-se o mesmo valor. Então vamos lá. Então observe aí. Atente-se ao simples detalhe de somar os elementos aos seus correspondentes de uma outra fila, tá? Ou seja, se multiplicarmos uma linha por um número qualquer, ou seja, eu coloquei esse K aí porque pode ser 2, 3, menos 1, 1. Isso aí não tem um valor específico. Deveremos somar o resultado, o elemento X e K, tá? Então isso aí quer dizer de uma linha com a outra, pelos mesmos elementos da outra linha. Vejamos um exemplo para melhor compreender esse teorema. Então observe aí. Aplicando o Teorema de Jacobi aí, eu tenho essa matriz, 2 por 2, sendo os elementos 2 e 4, 5 e 9. Então, a minha determinante de aí, como é que eu vou saber quem é a minha determinante? Meu determinante aí é menos 2. Por quê? Eu multipliquei os extremos pelos meios, tá? Nesse momento aí, eu fiz a multiplicação. 2 vezes 9, 18, tá? Que é a diagonal principal. E logo em seguida, lembrando, eu vou multiplicar a diagonal secundária. A diagonal secundária tem um negativo. Aí eu faço a multiplicação de 4 vezes 5, que é igual a 20. Ficando
18 menos 20 é igual a menos 2. Então, nesse caso aí, a minha determinante aí é menos 2, tá? Vamos aplicar esse teorema aí, tá? Vamos aplicar essa determinante no teorema de Jacobi, na matriz A, multiplicando a primeira linha por menos 2. A primeira linha, tá? E somamos o resultado da segunda linha. Com isso, obteremos uma outra matriz. Então, vejamos. Observe aí. Quem é a primeira linha lá? 2 e 4, não é isso? A nossa segunda linha é 5 e 9. Então, observe aí. A primeira linha, deixei lá, ó, 2 e 4. Observe que lá no final eu tenho uma outra matriz. Mas aí eu vou multiplicar a segunda linha. O que eu faria? 5 mais 2 vezes menos 2. Da onde é que veio esse menos 2 aí? Observa lá, ó. Nós temos aqui a matriz, a determinante, tá? Que é uma coisa simples. Então, esse é o primeiro momento. Quem é o segundo? 4, né? Que eu tenho a 4 da operação. E vou somar ele. 9 mais 4 vezes menos 2. Feita essa operação aí, quanto é que dá? Menos 2 vezes 2, menos 4. 5 menos 4, igual a 1. Observa lá no final. 9 mais 4 vezes menos 2, menos 8. 9 menos 8 é igual a 1. Então, observe que se eu for fazer o mesmo resultado aí, tá, dessa matriz final, ela tem que dar igual a outra. Então, observe. Multiplicando a matriz principal, 2 vezes 1, 2. Agora, multiplica a secundária, 4 vezes 1, ou seja, menos 4, né? E 2 vezes 1 é 2. 4 vezes 1, 4. 2 menos 4 é igual a menos 2. Observe sempre, esse detalhe vai ser o mesmo, não pode dar diferente. Observe que os números são diferentes, porém, a determinante é o mesmo, tá? A determinante A é igual à determinante B, eles não mudam, tudo bem? Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui nas propriedades. As propriedades dela são bem diferentes. Então, observe aqui, eu vou mostrar alguns passos e vou partir para os exemplos. Os determinantes associados a uma matriz quadrada de ordem n apresentam as seguintes propriedades. P1, a primeira propriedade, quando todos os elementos de uma fila, ou seja, não identifica se é linha ou coluna, tá deixado aí, ó, tá? São nulos. O determinante dessa matriz é nulo, tá? Então ele não vai existir. Esse aí é um exemplo. Olha o outro. A minha propriedade 2, o meu P2. Se duas filas de uma matriz são iguais, olha aí, ó, a representação. O L1 e o L3, ou seja, a linha 1 e linha 3. Então, o seu determinante também é nulo. Tudo bem? Então, aí não tem o que fazer. Já na minha propriedade 3, ou seja, no meu P3, se duas filas paralelas de uma matriz são proporcionais, então seu determinante também é nulo. Então, observa aí, o meu C3 é igual ao meu 2 vezes C1, tá? Então, tem que ter muito cuidado aí, mas aí a pré-representação deles é nula. Também nós temos outra representação nula, nosso P4. Se os elementos de uma fila, de uma matriz, são combinações lineares, dos elementos correspondentes de filas paralelas. Ou seja, observe aí que nós temos 3 filas paralelas na correspondente A, tá? Então, seu determinante aí, ele é nulo. Observe aí que o meu C1 mais C2 é igual a C3. É como se eu somasse 1 mais 3 igual a 4. 2 mais 4 igual a 6. Não pode. Então, nesse caso aí, ele é nulo. A mesma coisa vai para a letra B, olha. Tanto coluna como linha, tá? O 2L1 mais L2, que é igual a L3. Então, observa aí, ó.
é muito cuidadoso e tem que ter muito cuidado com o que está fazendo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, nós vamos dar uma demonstração do Teorema de Jacobi, tá? O determinante do Teorema de Jacobi, ele mostra para a gente de uma matriz não se altera quando somamos os elementos de uma fila, uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas. Então, é só observar, tá, pessoal? Nós temos aí uma determinante, onde eu já deixei o resultado como igual a 9, tá? Substituindo aí a primeira linha, nós vamos ter aí a primeira linha e a primeira coluna, tá? Então, nesse caso aí, eu vou substituir a coluna pela soma dessa mesma coluna com o dobro da segunda. Nesse caso, nós temos, tá? Observem bem, esse tipo de aula era para ser mais assim, explicado, tá? Mas como nós vamos ser representados na TV, então a proporcionalidade de ser feito é mais assim, detalhado, tá? Mas eu gostaria de estar explicando ele mais espaciosamente no quadro, para que vocês tivessem mais entendimento. Mas é a mesma coisa o que está aí, tudo bem? Então vejamos, observe esse determinante. 1 mais, lembrando que a multiplicação é por quanto? Por 2, né? Então observe que o 2 vai estar multiplicando todas as linhas, tá? E as últimas duas colunas nós vamos repetir. Observando isso, nós vamos ter a diferença na primeira coluna e o resultado vai ser igual a 9 do mesmo jeito. Então temos aí 1 mais 2 vezes 2. Ou seja, observa aí que 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Observa na matriz final. 2 vezes 1, na segunda linha, 2 mais 2, igual a 4. 4 vezes 2, 8 mais 2, 10. Portanto, se a gente fazer a multiplicação agora dessa determinante, vai ser igual à primeira ordem. Vai dar 9 do mesmo jeito. Não vai alterar, tá, a sua possibilidade, tá? O resultado não altera, é o mesmo, tá? O Teorema de Jacobi só vem para ajudar e facilitar as matrizes de ordem superior. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.